Em outubro de 2024, o furacão Milton se formou no Golfo do México, rapidamente se intensificando em um dos ciclones mais poderosos já registrados. Este furacão, que começou como uma depressão tropical, passou à categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, em apenas 48 horas. Sua ameaça se estendeu por toda a região da Flórida, levando milhões de pessoas a evacuar suas casas e se preparar para o pior. Nos próximos minutos, vamos entender como essa tempestade se formou, seus impactos devastadores e como a população e as autoridades reagiram a este desastre sem precedentes. Tudo começou com uma área de baixa pressão no oeste do Mar do Caribe, que se organizou rapidamente. O que parecia uma tempestade comum ganhou força de forma alarmante. Em questão de horas, o que era apenas uma depressão tropical, nomeada como Milton, tornou-se uma tempestade tropical. Meteorologistas monitoravam a evolução da tempestade com apreensão, enquanto ela ganhava força ao se mover para leste em direção ao Golfo do México. No dia 6 de outubro de 2024, os primeiros voos de reconhecimento confirmaram que Milton havia se tornado um furacão de categoria 1. À medida que se aproximava da costa dos Estados Unidos, sua intensidade crescia a um ritmo surpreendente. Em menos de 2 dias, Milton atingiu a categoria 5, com ventos de mais de 280 km por hora. Com um olho de apenas 7 km de diâmetro, o furacão demonstrava uma precisão assustadora. Especialistas destacaram que, em poucas vezes na história, havia sido registrado um furacão que se intensificou tão rapidamente. Milton estava a caminho da Flórida e não havia tempo a perder. Em 9 de outubro de 2024, Milton finalmente tocou terra na região de Tampa Bay, com ventos sustentados de até 280 km por hora. O impacto foi devastador. Casas inteiras foram destruídas em questão de minutos, árvores arrancadas pelas raízes, e a tempestade causou inundações rápidas nas áreas costeiras. Fort Myers foi uma das cidades mais atingidas, com tornados adicionais se formando e agravando ainda mais os danos. Estradas foram bloqueadas por destroços e muitas áreas ficaram completamente inacessíveis. As chuvas torrenciais continuaram por horas, transformando ruas em rios e submergindo bairros inteiros. A energia elétrica foi cortada para centenas de milhares de pessoas e as comunicações foram severamente prejudicadas. As sirenes de emergência alertavam a população para os riscos de vida. As autoridades locais emitiram ordens de evacuação para áreas mais vulneráveis, mas nem todos conseguiram deixar suas casas a tempo. Moradores que permaneceram nas áreas atingidas descreveram o medo e a incerteza que viveram durante a tempestade. Foi aterrorizante, diz um residente de Tampa. A casa inteira tremia e os ventos pareciam estar arrancando tudo. Nunca pensei que iria passar por algo assim. Equipes de resgate foram rapidamente mobilizadas assim que a tempestade diminuiu sua força. Em algumas áreas, socorristas tiveram que usar barcos para chegar até as pessoas ilhadas pelas inundações. Abrigos temporários foram montados em escolas e ginásios, e as doações começaram a chegar de todas as partes do país. O governo estadual e federal declarou estado de emergência e as autoridades começaram a coordenar os esforços de resposta e reconstrução. Helicópteros sobrevoavam as áreas mais danificadas, enquanto os danos continuavam a ser contabilizados. Agora, enquanto Milton se afasta em direção ao Oceano Atlântico, o desafio é reconstruir. Comunidades inteiras foram devastadas e muitos perderam tudo o que tinham. Mas em meio à destruição, há esperança. A resiliência humana e o apoio mútuo têm sido fundamentais para enfrentar essa tragédia. O furacão Milton nos lembra da força implacável da natureza e da importância de estarmos preparados. As histórias de sobrevivência e solidariedade são um testemunho da capacidade humana de se reerguer diante do desastre. Para ajudar as vítimas do furacão Milton, você pode fazer sua doação através de organizações de auxílio como a Cruz Vermelha, que estão trabalhando incansavelmente para oferecer apoio às famílias afetadas. Cada contribuição faz a diferença na reconstrução dessas comunidades.
Cada ato de generosidade, cada ajuda estendida, fortalece aqueles que enfrentaram o pior e reforça a ideia de que juntos somos mais fortes.